Ok, aula 7, módulo 8. Rotação de um corpo rígido em torno de um ponto fixo. Bom, em aulas anteriores nós desenvolvemos algumas equações que nos fornecia a quantidade de movimento angular de um corpo rígido tridimensional, ok? Lembrando o seguinte, essas aulas aqui, eu acho que todo conhecimento deveria ser assim, é um processo contínuo, né? Que você precisa, hora ou outra, rever alguns conceitos anteriores, estudados anteriores, para a gente poder entender o presente, e não só o presente, mas o futuro também. Então, hora ou outra eu volto com equações que nós já estudamos, né? E isso faz parte do desenvolvimento do nosso curso, perfeito? Então, em aulas anteriores, nós desenvolvemos as equações que nos fornecia a quantidade de movimento angular de um corpo sólido tridimensional. Então deixa eu desenhar aqui, ou deixa, na verdade, eu escrever aqui essas equações para a gente poder analisá-las e desenvolver as outras equações a partir desse tópico aqui. Então foi essas equações aqui, perfeito? Bom, o que a gente pode analisar aqui é o seguinte, que hx, para existir, necessariamente todos esses três termos de hx precisam existir, ou seja, igx ômega x precisa ser diferente de zero, igxy ômega y precisa ser diferente de zero, e igxz ômega z precisa ser diferente de zero. E assim, e dessa forma, hy e hz também, né? Perfeito. Na aula anterior, nós estudamos o seguinte, que o somatório dos momentos em relação a O com I variando de 1 a N, ou seja, o somatório de todos os momentos em relação a O é igual à taxa de variação do vetor HO, certo? E além disso, que o somatório desses momentos em relação a O, vetor, né? Aqui tem um vetor, e com I variando de 1 a N, o somatório desses momentos é igual a taxa de variação do vetor H em relação ao sistema rotativo mais vetor ômega vetorial H vetor O. Essas duas equações aqui, elas podem ser usadas num movimento de um corpo rígido em torno de um ponto fixo, que foi o que a gente estudou na aula anterior. Então essas duas equações elas podem ser usadas nessa situação. Perfeito? Então, se eu tenho um corpo se movimentando em torno de um ponto fixo, eu posso usar essas equações e, além disso, eu posso ainda depreender que existe uma velocidade angular em torno de somente um eixo, aliás. Então, se eu falar o seguinte, que o meu vetor, deixa eu colocar aqui de roxo, se eu falar o seguinte, que o meu vetor velocidade angular é igual a velocidade módulo, né, que multiplica o versor k, então quer dizer que a minha velocidade angular ela está somente na direção do versor k ou do z, né? Então o meu ômega x é igual a zero e o meu ômega y
também é igual a zero. Eu estou supondo o seguinte, que esse meu corpo, ele gira de modo que só existe velocidade angular no eixo z. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o meu ômega z é igual a ômega. Ok? Então, dessa forma, eu poderia escrever o seguinte, que hx, aqui ó, esse hx aqui, ele me ia retornar o que? Hx seria igual a menos I xz ômega z, que nesse caso seria o próprio ômega. Ok? Por quê? Olha, porque o ômega x é zero e o ômega y é zero, né? Tranquilo? Porque eu estou supondo que o meu vetor velocidade angular ele está somente no eixo z. Então o meu hx seria somente isso. Da mesma forma, o meu hy seria igual a menos I YZ ômega, né? Porque aqui o ômega x, deixa eu pegar aqui o apontador, fica mais. O meu ômega x 0, ômega y 0, então sobraria só esse termo aqui, né? O YZ ômega z, que é o próprio ômega. Cadê a caneta? E da mesma forma, o meu HZ seria igual a IZ ômega. Ponto. Tranquilo? Tá. Nessa situação aqui, a rotação de um corpo rígido em torno de um ponto fixo, eu posso falar o seguinte, que o sistema rotativo ele está ligado no corpo, né? Então, o meu vetor é igual a o vetor ômega. E dessa forma, eu poderia escrever de novo aqui essa equação aqui novamente, só que agora ao invés de escrever esse vetor, eu escreveria isso aqui, né? Então teria o que? O momento O com I variando de 1 a N, isso que é um vetor, agora eu esqueço, é igual ao vetor ou a taxa de variação do vetor H em relação ao O e produto vetorial de ômega vetorial HO, vetor HO, ok? Bom, se eu desenvolver isso aqui, essa equação aqui, eu encontraria o quê? Que o meu somatório desses momentos seria igual ao quê? Então, no lugar desse H ponto, HO ponto, eu ia calcular a derivada desse HX, desse HY e desse HZ. Perfeito? Só que o IXZ, que é o produto de inércia, é uma constante, então eu vou derivar somente o ômega. O IYZ é outra constante e eu derivar somente esse ômega. E da mesma forma, o IZ é uma constante e eu ia
derivar somente esse ômega, né? Então, o que eu teria? Eu queria o seguinte, que isso seria igual a I xz menos I YZ. E, bom, aqui tem I e aqui J, né? Então deixa eu apagar ali e copiar de novo. Que é um vetor. I menos I YZ J mais, que é positivo, né? IZ K. E obviamente aqui de fora ômega ponto. Por quê? Porque é o termo comum a todas essas três derivadas. Que vai somar aqui com esse produto vetorial. Com esse produto vetorial aqui. Ok? Que vai ser o que? Ômega Z ou ômega K, né? Vetorial menos IXZ XZ I menos IYZ J mais IZ K. Ok? E aqui tem o meu ômega. Tá, isso aqui vai me retornar o quê? Vai me retornar o seguinte. Então fica dessa forma aí. O somatório dos meus momentos em relação a O I é igual a menos IXZI menos IYZJ mais IZK alfa, que é o meu ômega ponto, né? É o alfa, aceleração angular, mais esse produto vetorial aqui, ó. Esse produto vetorial aqui. Então eu tenho ômega ao quadrado, tá aqui de fora, e eu tenho um produto vetorial aqui, ó, KI, KJ e KK. Lembrando o seguinte, pessoal, deixa eu pegar aqui o parêntese. Eu tenho I, J, K, e eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui de verde, nesse sentido aqui, positivo. Eu acho que já dei esse macete aqui, mas vamos relembrar. E nesse sentido aqui, negativo. Então, no sentido horário positivo, no sentido anti-horário negativo. Então, I vetorial J no sentido verde, o sentido positivo, dá K. Então, deixa eu apagar aqui. Então, deixa eu copiar isso de azul. Então, I vetorial J me retorna K, certo? J vetorial K, J vetorial K me retorna I, positivo, né? E K vetorial I retorna J, certo? Beleza, agora deixa eu colocar de outra cor, vou colocar vermelho. E agora eu vou fazer o seguinte, I vetorial
K, então eu estou no sentido vermelho, I vetorial K, me retorna menos J. K vetorial J me retorna menos I. E finalmente J vetorial I me retorna menos K. Então, usando esse conhecimento aqui, né, é que a gente vai resolver esse produto vetorial aqui. E de novo, né, K vetorial K, ou I vetorial I, ou J vetorial J, né, a mesma letra, assim, para entender melhor, é sempre nulo, né, pessoal? Sempre zero. Ok? Bom, então o que é K vetorial I? I, J, K. K vetorial I está no sentido horário, vai retornar J. Então, K vetorial I, J positivo, que está aqui, ó, J positivo, e o sinal permanece menos. K vetorial J, K vetorial J está no sentido anti-horário, vai retornar I negativo. Então, negativo com negativo, positivo I. E K vetorial K dá zero, né? Então, não aparece aqui nesse segundo termo dessa equação aqui. E ômega com ômega, ômega quadrado. Então, o somatório dos meus momentos em relação ao ponto O me retorna essa equação aqui. Perfeito? Então, posso escrever o seguinte. Já que isso aqui é um vetor, né? E de novo eu esqueci de colocar a setinha ali. Deixa eu colocar ali, isso aqui é um vetor. Então eu posso escrever o seguinte, que o somatório dos momentos ali o x, né, é igual a, eu vou pegar só os termos que contém i agora, que é o que? Menos i xe alfa, né? Eita, esse alfa ficou meio estranho. Alfa, aí, mais i yz ômega quadrado. Isso aqui é o meu momento em relação ao eixo x. O meu momento em relação ao eixo y é igual a menos i yz alfa menos i xe ômega quadrado. E finalmente somar todos os meus momentos em relação ao eixo z é igual a i z alfa, porque aqui não tem nenhum termo em z, né? Não existe k aqui nesse segundo termo dessa equação, ok? Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar esse i aqui, que fica melhor. Bom, então, para a gente poder calcular aqui os momentos aqui dessa rotação de um corpo rígido em torno de um ponto fixo, eu uso essas equações aqui, perfeito? E de novo, eu tô pensando que a minha velocidade angular em torno de x é zero e em torno de y é zero. Então só tenho velocidade angular em torno do eixo z. Entendeu? Ômega z aqui, ó.
Então, a minha velocidade angular é um módulo que multiplica o versor unitário na direção do eixo z. Perfeito? Bom, eu posso fazer também a seguinte análise: se o meu corpo é simétrico a um determinado plano, por exemplo, ao plano XY, então o meu somatório mx é zero e o somatório mz é zero. Por quê? Porque esses produtos de inércia é nulo, né? Se o meu corpo ele é simétrico a XY, então quer dizer que mx é nulo e my é nulo, ok? Agora, se ixz e iyz ambos diferentes de zero e essa velocidade angular é constante, então mx é iyz ômega quadrado, né? Aqui se resume a isso, porque isso aqui vai ser nulo, porque minha velocidade angular é constante, então não tem aceleração, perfeito? E meu y, o somatório do meus momentos em y, ele seria resumido ao que? A menos ixz ômega quadrado. Por quê? Porque, de novo, né, aqui tem alfa. Se aqui tem alfa, então esse termo é nulo. Por quê? Porque eu estou supondo que a minha velocidade angular, o meu ômega é constante. Se for constante, todos esses termos aqui se anulam da aceleração. Perfeito? Bom, guarde essas equações e na próxima aula a gente continua.